Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui continuando o estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 11 e no programa passado nós comentávamos ainda sobre o comportamento do Belarmino e através do próprio relato dele, né, do próprio. E ele comentando de que ele sempre querendo atrair para ele, na sua vaidade, né, pessoas com falsa posição hierárquica e cultura filosófica. E o resultado disso era sempre negativo, porque as pessoas queriam, ele forçava o grupo mediúnico a ter mensagens de qualquer jeito. Ele queria as mensagens que os outros perguntavam, sobre várias questões, né? E não é assim, nós até falamos que o que o Chico sempre falou, o telefone toca de lá para cá. É a necessidade da mensagem, dela vir, da comunicação, que é uma instrução, ela é, primeiro, tem que servir para todos, de consolo. E é uma necessidade que os espíritos é que conseguem ver isso, e não nós. Na nossa ainda em muita inferioridade. E o resultado, ele diz aqui que era sempre negativo, porque agora ele diz que cada homem receberá de acordo com as próprias obras e as suas necessidades, né? E isso causava nele irritação. Imagina um trabalho no bem, você fazendo com irritação, é melhor não fazer, né? Claro, se aquilo está te irritando, não faça, né? Saia do trabalho, se conscientize e de que aquilo não pode, estude, medite, e depois que você achar que melhorou, volte para o trabalho. Trabalho voluntário, né? Jesus permite, os Espíritos dizem, o Emmanuel é claro nisso, Jesus permite o nosso trabalho no bem para a nossa melhora. Se ele quiser, ele transforma a Terra num segundo, mas não, né? Como é que fica a nossa evolução? E aí ele continua dizendo que perdeu a serenidade do outro tempo, né? Então a questão do fenômeno que está aqui. Comentamos sobre a página, o capítulo 128 do livro Caminho, Verdade e Vida, em que o Emmanuel comenta sobre a aparição de Moisés e Elias com Jesus transfigurado no Monte Tabor, e fala desse fenômeno, Jesus pedindo para que ninguém comente, os apóstolos, os dois que estavam com ele lá no monte não comentassem, até que ele fosse ressurgido dos mortos, né? E fala disso, e o Emmanuel comenta se a pessoa guarda uma experiência espiritual, veio com essa missão, que ela use dosadamente, apropriadamente, né, em cada caso. E para que a gente raciocine dosadamente nisso, no raciocínio lógico, né, a gente tem que estudar. Estudar é pegar os exemplos, né? E o grande exemplo que a gente tem na doutrina é de Allan Kardec. Então foi isso que nós comentamos. E aí, mas a Tereza tem mais um comentário a fazer, além disso. Ficou faltando para a gente comentar um pouco e falar sobre uma coisa muito importante. O livro dos médiuns, ele foi elaborado por Allan Kardec, né? Ele foi compilado, as mensagens, para que todos aqueles que tivessem, né, na encarnação a tarefa de exercer a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corporal pudessem ter um roteiro em que se basear. Ele foi a ajuda que realmente os espíritos deram, porque já que começou essa tarefa na Terra, mais ostensivamente falando, seria justo que eles nos enviassem um roteiro para ajudar a todos aqueles que tivessem a tarefa da mediunidade. Então, no livro dos médiuns, no capítulo 26, Allan Kardec separa
esse capítulo para nos orientar das perguntas que se devem ser feitas aos espíritos nas reuniões mediúnicas, não é? Então, no item 28, não, o item 294, que está no capítulo 26, os itens 28 e 29, Kardec vai colocar, né, os espíritos disseram a ele que, no caso do nosso amigo Bellarmino, o interesse dele era só a parte científica. Então, os espíritos dizem assim: a ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Isso no item 28. E no 29, ele diz assim: quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados se lhe dirigem à marcha, procuram o homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra, porquanto essas ideias, preciso é que ele as elabore e as ponha em execução. Então, o Bellarmino, que só tinha interesse em fenômeno na parte científica, ele fez as perguntas erradas para os espíritos. O interesse dele devia ser sempre nessa área. E não é para isso que uma reunião mediúnica serve, porque as descobertas da ciência, como Allan Kardec colocou, né, os espíritos disseram a Allan Kardec, elas, quando Jesus acha que a Terra já está preparada para receber uma nova orientação, entre aspas, uma nova descoberta, a orientação chega não só para uma pessoa, não, chega para várias, através da inspiração ou às vezes através até de uma comunicação. Mas são eles que dirigem essa tarefa. Então, esse capítulo é interessante para que todos possam ler o capítulo 26 do Livro dos Médiuns, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Inclusive, interessante, Teresa, falar isso me fez lembrar o dizer de Arthur Conan Doyle, quando do espiritismo surgindo, ele fala de uma invasão organizada, né? Que houve muito organizada, porque foi organizada por Jesus, né? Imagina. E essa invasão organizada, Allan Kardec recebe vários cadernos com várias mensagens de vários países e ele já fazendo perguntas também em Paris. Então, de vários cantos da Europa, do mundo, vieram cadernos para ele comparar. As respostas eram as mesmas, das mesmas perguntas. Então, isso é o trabalho organizado que foi feito. Então, é nisso a seriedade que a gente vê a mediunidade. Nesse último no programa passado, a gente viu, né, ele dizendo, olha só como a gente usa de sofisma, né? O sofisma é algo que a gente fala para mudar o sentido de um discurso, né, de uma sentença, para o nosso interesse. Só que os espíritos, eles nos conhecem. Então é interessante que no último programa ele fala assim, a gente leu, né? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para a comunicação? Por que o invisível, né? Porque a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar o valor da nova doutrina. Então, é um sofisma que ele está usando. Ele está dizendo assim, poxa, o que eu quero é expandir a doutrina para que todo mundo conheça ela. Mas os espíritos sabem que a intenção dele não é essa. É a mesma coisa quando muitas pessoas falam assim, eu jogo na loteria, porque se eu ganhar, eu vou montar um orfanato, um asilo, uma escola, uma indústria para ajudar o povo. Você joga porque você quer ficar rico. E a gente usa essas desculpas achando que vai enganar o mundo espiritual. Aí, o que ele ficava, né, pensando? Poxa, esse meu trabalho, essa minha intenção na parte de mostrar o fenômeno é porque eu quero que
todo mundo conheça a doutrina espírita, mas os espíritos sabiam que isso não é verdade. Não era verdade. Ele queria realmente, o que ele provavelmente gostaria de fazer era de cada vez mais ele ser notado no movimento espírita. Ao que parece é isso. Era a vaidade dele que estava falando mais alto do que o interesse pelo bem da sociedade, para que a sociedade conhecesse o espiritismo. Então, na realidade, né, ninguém consegue dar nó em Deus, como se diz, dar nó nos bons espíritos, porque eles nos conhecem, sabem das nossas intenções, não é? Então, todo esse discurso dele, né? Ele queria fazer um atendimento ao mundo espiritual, como ele diz aqui, um processo mecânico, mas esquecendo que os espíritos sofredores que se comunicam estão sofrendo, são seres humanos, não são números. Senão a gente daqui a pouco está agindo, né, na reunião mediúnica, como muitos, infelizmente, profissionais da saúde que nem olham para a cara do paciente quando o paciente chega no consultório. E se a gente fizer, e é isso que ele está pedindo aqui, ó, não seria melhor estabelecer um processo mecânico? E a dor daquele espírito? Até mesmo um obsessor que se comunica. Aquele obsessor, ele foi vítima de alguém. A gente tem que entender isso. Não é para expulsar, não é? É para a gente poder tratar. E ele estava querendo, né, que isso acontecesse de uma maneira mecânica. Estala o dedo, o espírito já foi cuidado e foi-se embora. Então, continuando agora. Isso. 19º parágrafo. Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. Então, os espíritos sempre nos ajudam, sempre. A gente não pode dizer que nunca estamos sozinhos. Eu estou sozinho. Não, ninguém está sozinho, porque a ajuda espiritual é constante. O espiritismo veio provar isso para nós. E aqui está o exemplo. A Elisa, né, sua companheira, intuída pelos espíritos, claro, porque o comportamento dela estava vendo que estava errado, ela está chamando ele para a esfera edificante religiosa, que é a edificante, que é a necessária. No livro, a gente está parando, gente, porque é um assunto muito importante essa questão aqui. E basta a gente ver na internet o que tem acontecido com várias situações em mediunidade, né, os absurdos. Mas no livro Seara dos Médiuns, que é muito bom, muito interessante, né? Que o Emmanuel coloca, vários tópicos comentando o livro dos Médiuns de Allan Kardec. Ele comenta assim do primeiro capítulo do livro, Num Século de Espiritismo, porque esse livro é uma comemoração também dos 100 anos do lançamento do livro dos Médiuns. Ele é de 1961. E nesse primeiro capítulo, ele intitula Num Século de Espiritismo. Eu só vou ler 3 trechos desse capítulo, que diz assim: num século inteiro de atividades, temos visto a ciência procurando apaixonadamente as realidades do espírito. Então, sempre a ciência procurando respostas, né? Muitos daqueles cientistas dizendo que ele está certo, o espiritismo está errado, alguns concordando, mas sempre procurando. E mais adiante ele diz assim: entretanto, se nos 20 lustros passados a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, porque essa finalidade também da pesquisa científica é projetar o pensamento dos cientistas para a esfera do espírito, que é o que já está acontecendo agora. É justo, ele continua, satisfaça agora as necessidades morais da Terra, cerrando avisos da esfera espiritual para o homem. Há poucos dias, e a gente vê na internet, eu estava observando, pesquisas em São Paulo, nos hospitais universitários, aqui no Rio de Janeiro também, e deve ter em outros lugares, é claro, de médicos já fazendo estatísticas, porque tudo é em cima da estatística, né, do resultado, de pacientes que têm uma melhora mais assim acentuada no que diz respeito
aqueles pacientes que oram, que rezam. Então, resultado já é a questão científica indo para a esfera espiritual. Mas mais um trechinho que o Emmanuel fala é assim: embora a elevação dos propósitos dos pesquisadores eminentes que tateiam os domínios da alma, não podemos esquecer a edificação do sentimento, que é o que o Bellarmino esqueceu. E ele finaliza assim: e assim que, repetindo as lições do Cristo para o mundo atormentado, não nos achamos simplesmente diante do espiritismo social, mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana. Porquanto, em verdade, perante o materialismo irresponsável, assombrear universidades e gabinetes, administrações e conselhos, laboratórios e templos, cenáculos e multidões, porque tem materialismo responsável, mas tem o irresponsável, que ele está dizendo aqui. O Evangelho de Jesus, para esclarecimento do povo, tem regime de urgência. É isso, é essa a questão. Quando a gente fala do Evangelho de Jesus para esclarecimento, é dos fatos da vida de Jesus que a ciência vai corroborar e que o Espiritismo veio provar através da mediunidade séria. Quando o Marco coloca, né, essa página do Emmanuel, que realmente é excelente, uma orientação excelente, mas provavelmente o nosso amigo Bellarmino, pelo tempo que o livro foi escrito, ele talvez não tenha tido à mão as obras de Emmanuel, que hoje nós temos. Nós não temos nem mais essa desculpa. Mas ele não leu o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 31, no item 17, São Luís dá uma mensagem clara sobre isso. E ele podia ter estudado. Aí a importância do estudo, da gente estudar. Não é? Provavelmente ele não tinha nas mãos o livro Seara dos Médiuns, que foi editado, acredito, nos anos 1960, por aí. Mas o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, que foi editado em 1861, ele deveria ter nas mãos. E o São Luís coloca assim, nesse item 17, do capítulo 31 do Livro dos Médiuns: meus amigos, deixai que vos dê um conselho, visto que palmilhais um terreno novo, que é a mediunidade, e que se seguirdes a rota que vos indicamos, não vos transviareis. Tem-se-vos dito uma coisa muito verdadeira que desejamos relembrar-vos. O Espiritismo é simplesmente uma moral, e que não deverá sair nem muito nem pouco dos limites da filosofia, se não quiser cair no domínio da curiosidade. Deixai de lado as questões da ciência. A missão dos espíritos não é resolvê-las, poupando-vos ao trabalho das pesquisas, mas procurai tornar-vos melhores, porque é assim que realmente progredireis. Uma mensagem de São Luís. Se o nosso amigo Bellarmino tivesse estudado o Livro dos Médiuns, ele provavelmente teria evitado esses grandes erros que ele cometeu, porque ele só ficou preocupado com a ciência, com a parte científica, e São Luís diz que não é da alçada do espiritismo você só focar na parte científica. Mas, não é, o nosso querido amigo aqui, então, mesmo a esposa dele, né, a Elisa, tentando alertar ele, meu filho, né, ela devia falar assim, meu filho, pense em Jesus, olha como Jesus tratava as pessoas, né, tinha toda a paciência, não é? Tem um pouco mais de humanidade, porque ele acabou, não é, fechando as portas do coração. E ficou só naquela preocupação de querer, né, dominar os médios e levar a ciência para dentro do centro espírita. E era um grande equívoco, né? Continuando, né? Então vamos lá. 20º parágrafo. 20º parágrafo. Continuando então. O Evangelho, agora é ele raciocinando, né? O Evangelho, todavia, é livro divino. E enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância,
não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia. Então, olha só, a que ponto chegou? Você taxar o Evangelho, que é a mensagem de Jesus, de velharia. Allan Kardec coloca, né, em Obras Póstumas, ele fala isso, que quando ele começou a montar para poder publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra, que foi o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e veio o Evangelho em 1864. Aí sim os Espíritos falaram, agora te prepara, porque agora que o bicho agora falou assim, agora você vai ver. Vai mexer em vespeiro. A tua fé é como a de muro aço, de aço. de muro de aço, né? Ainda fala para ele, né? A tua fé é um muro de aço, você vai aguentar. E ainda tinha Melibudê lá para, né, ajudar, apoio, com certeza, dar o apoio. Era com certeza. Elisa. É a Elisa lá do o Belarmino veio com a Elisa para dar apoio. Mas não né, ouviu? Coitado. Então, quando Allan Kardec veio, aí sim, aí a coisa pegou, realmente. Aí porque veio a questão moral, a parte moral. Que é o que os Espíritos alertaram, está lá em Obras Póstumas. Por quê? Quando a gente taxa o Evangelho de velharia, aí pronto, aí é o fundo do poço. Aí realmente só a irmã dor depois para fazer a gente retornar. Porque o que ele está relatando que ele fez aqui, permaneceu na cegueira da vaidade, é a questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque Allan Kardec coloca nesse capítulo o dizer de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, que é uma das bem-aventuranças, né? Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele faz uma correção do que é pobre de espírito, porque habitualmente a gente sempre falava que o ignorante é um pobre de espírito, né? No correr do dia a dia, e não é assim. Pobre de espíritos são os humildes, e não são os baldos de inteligência, porque a pessoa pode ser inteligente e não ser orgulhoso, ser humilde, porque tem, graças a Deus tem bastante. E a pessoa pode ser muito pobre e ser pobre de espírito porque é orgulhoso. Então é muito relativo isso. Então ele coloca aqui, capítulo 7, Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que os homens de saber e de espírito formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Está aqui dizer de Allan Kardec, capítulo 7 do Evangelho. Exatamente o que está acontecendo aqui, que ele diz, taxou o Evangelho de velharia, porque entra na questão moral que nos incomoda, não é? E aí a gente tem que vigiar isso. Nas nossas instituições religiosas, principalmente nas casas espíritas, que procuremos ter reuniões que estudem o Evangelho. Mas é a mesma coisa. Não, é o mesmo dizer, mas graças a Deus nós temos também as obras subsidiárias, temos os ensinos, a obra básica, é claro, e tem tanta coisa, tanto ensinamento, tanta ramificação de pensamentos em torno dos ensinos de Jesus, é uma infinidade de ensinamentos. A gente tem que procurar isso, não fugir do ensinamento do Evangelho. Graças a Deus, lá na nossa casa, as nossas reuniões são todas pautadas em cima do Evangelho. A gente procura as obras subsidiárias e tudo, mas é tudo em cima do Evangelho, porque é a nossa necessidade. A transformação do planeta está aí, nós estamos aí na madrugada do 3º milênio, está chegando, e o planeta vai se transformar. Quem tem que se transformar é nós para permanecermos nele, não é? E a nossa transformação, e a transformação real é amoral, por isso nós estamos encarnados, conforme está na pergunta 134 do Livro dos Espíritos, a necessidade de estarmos encarnados é para isso. A questão moral, é tudo para nós. E nós estamos muito complicados ainda nisso. Basta ver o mundo que ainda estamos vivendo, na necessidade nossa, né? Bom, estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, e esperamos ter colaborado com o pensamento positivo de vocês. Fiquem com Deus. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 11 do livro Os Mensageiros. Gostaria de mandar um grande abraço a todos os ouvintes, desejando que Deus, Jesus e os bons espíritos possam continuar abençoando vossas vidas e vossos lares. Muita paz. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.